para o homem é muito mais fácil nesse sentido, porque fica todo o fardo para a mulher. Então, assim, tanto de sustentar, tanto de educar, lidar com as emoções. É uma outra questão que eu queria abordar com você. Vamos, manda lá. Fala só. Momento Xandão 2. Momentão Xandão. Também, através das redes sociais, eu lembro que uma época você comentou, não sei se foi exatamente dessa maneira, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que tinha uma questão em relação aos pais dos seus filhos. Que ele era ao pai dos seus filhos. Isso. Quem tem mais de um também não tem problema também não. Não tem problema. Certo. Que era um pouco ausente, eu lembro que você desceu além, assim, e naquela época, né, nossa, a gente lendo aquilo ali, fodida, assim, gente lendo aquilo ali, falei, se ela tá colocando isso aqui na rede social é porque o negócio, porque o negócio realmente tá pegando, assim, não sei se você de repente pode falar um pouco sobre isso. A minha raiva era assim, porque a gente tava falando de uma pessoa que falava o tempo todo de direitos e tudo mais. Eu sei que eu me expus muito nesse período e tudo mais, mas assim, eu precisava falar, porque é muito ruim quando você se sente impotente, quando você se sente engasgado. E assim, o processo de separação já foi um processo muito complexo, assim, a rede de mulheres me apoiou muito, porque elas tiveram que intervir nisso, me ajudaram, enfim, uma série de pessoas me apoiaram nesse sentido. Mas era isso, então ele fazia muito discurso naquele momento, naquele período, né? Ele fazia muito discurso de defesa dos direitos e assim, com os filhos não, porque eu não sei o que passou na cabeça daquele ser humano, né? Naquele período. E aí ele ficou assim, ele levou 5 anos pra lembrar que tinha 2 filhos pra ser pai, né? Hoje ele tá num processo de remissão, tá aí tentando, então desde dezembro do ano passado pra cá, a gente tem a gente tá mês, não, a gente tem 10 meses aí de paternidade a ser descoberta, a ser acompanhada, né? É o que eu falo pra todo mundo, assim, ninguém é 100% mal, 100% bom, não estou passando pano para ele. O que eu tô dizendo é que ele percebeu que para os filhos ele vai interagir. Eu ainda, depois de 5 anos, eu confesso que eu ainda tô aprendendo sobre o que é ter divisão de cuidados. Não sei, eu sei o que é ter toda a responsabilidade pra mim, né? Mas naquele momento, porque eu via que outras mulheres passavam pela mesma coisa e não tinham com quem falar sobre isso, né? Elas não podiam expor sobre isso. E assim, não era uma coisa que eu dizia pra poder ter likes, era uma coisa que eu tava engasgada, era a forma que eu achava que eu tinha que falar. Foi um momento de entendimento disso, assim, porque para o homem é muito mais fácil nesse sentido, porque fica todo o fardo pra mulher. Então assim, tanto de sustentar, tanto de educar, lidar com as emoções. Então eu lembro que eu ainda briguei um bom tempo, até a hora que meus filhos não sentiram mais falta dele. Quando meus filhos deixaram de sentir falta dele, eles ficaram uns 2 anos numa boa, assim. Aí eu falei, não preciso mais interagir nesse sentido, não interferir. Então, depois disso, ele que veio atrás pra tentar recuperar o tempo perdido, é uma questão deles agora, né? Mas naquele momento foi um meio para um fim, entendeu? Que deu certo, não deu certo. O que deu mais certo foi eu ter me aliado, a companheira dele naquela época, né? Que hoje não são mais, mas ela me ajudou muito nesse processo. Entendeu? Ela que acabava fazendo lobby. Então, às vezes, fazia muito mais porque ela pedia do que por ele ter consciência. Hoje ele tem consciência, mas naquele período não tinha. E foi a forma que eu encontrei. Olha, sabe que você falando isso daí, eu sou fruto de um divórcio também, né? Minha ex-esposa, né? Mãe do meu filho. E você falou o que você falou, você tem razão mesmo assim, porque qual que era meu pensamento naquele momento, né? Vou pagar a pensão e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Então assim, o Vinícius, nesse sentido, ele sempre estava comigo, né? Nos finais de semana, todos os finais de semana ele estava comigo. Mas, cara, demorou pra eu entender que realmente não era só isso, entendeu? Eu aprendi muito isso com a Isabel, inclusive, né? A Isabel ficava pegando... Santa Isabel, muito obrigada. Ficava pegando muito no meu pé. Temos mais Isabels por aí. Amor, não é só isso, tá? Você falou da ex-companheira dele, né? Que fez o lobby, de repente, é isso mesmo. Ela me ajudou muito nesse processo, assim, entendeu? Aí eu falo pra você, eu fui perfeito? Não fui perfeito, eu tive várias falhas, entendeu? Mas eu realmente, hoje eu reconheço que realmente, assim, faltou... que assim, você paga a pensão, entendeu? Quando paga. Exatamente. Ao menos eu pagava a pensão, né? Eu não tinha nenhum dos dois, nem pensão, nem divisão de cuidados. Eu lutava mais pela divisão dos cuidados do que pela pensão. Você tinha pensão. Eu tinha muito. Nossa senhora, gente. 3 empregos, pensão, tinha tudo. Vamos lá. E pendências, né? Pendências e pensão. Aí ele vinha comigo final de semana, e final de semana é só alegria, né? Blá, 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 blá. Só que durante a semana, né? Como que tá a alimentação? Como que tá horário de dormir, a higienização, horário de dormir.
a escola, entendeu? Então a Aline sempre trazia essas questões pra mim assim, e eu, né, assim, participava ali, mas eu acho que eu não participava realmente daquela maneira assim, sabe, de tipo, bastante presente assim, né? E com a Isabel realmente ela me ajudou muito nesse processo. Ultimamente eu tenho conversado mais com a Aline, inclusive, né? Porque é isso, ele tá lá, né? E vem final de semana aqui, mas poxa, o cuidado todo é dela, entendeu? O cargo tá sobre ela, a pressão é toda sobre ela, entendeu? Ser mãe, ser pai, você ser responsável pelo cuidado de um outro ser humano é uma coisa muito complexa, porque você pode cagar a vida daquela pessoinha. De verdade, assim, se você não tomar cuidado com o que você fala, com o que você diz, como é que você pensa, como é que você age, como é que você cuida, e você faz gestão de humores, de transição. Então, eu tenho 2 crianças em fases totalmente diferentes. Eu tenho um filho que é adolescente e tenho um filho que tá saindo da primeira infância, tá com 8 anos, vai caminhar daqui a pouco pra segunda infância e daqui a pouco pra adolescência. Então, são humores diferentes, são signos diferentes. Então, assim, são seres que eu tomo muito cuidado, faço eles refletir. Tenho feito falas no sentido de que, olha, apesar de ser sua mãe, eu sou um ser humano que erra, tá passível de erro, de acertos, né? Eu vou fazendo aquilo que eu sei que eu consigo fazer e que eu dou conta de fazer. O que eu não sei eu vou te falar. E aí eu vou tentando ensinar eles a serem mais pensantes, a serem mais críticos. Mas assim, eu tenho essa preocupação, porque você pode destruir a vida de uma pessoa se você não pensar bem. Ser mãe, ser pai é uma responsabilidade muito grande, não é só ter. É você fazer a gestão daquela vida dele e você transformar ele num adulto, eu vou falar adulto funcional, que é um termo da saúde, tá? Num adulto funcional. O que é um adulto funcional? É um adulto que consegue se sustentar, se suprir, que consegue interagir com as pessoas, é um adulto que consegue se relacionar, é um adulto que consegue trabalhar, consegue seguir a vida como qualquer outra. A gente tem histórico de adultos que não conseguem ser funcionais por uma série de questões. Então, assim, é muita responsabilidade, né? E fazer isso sozinho é muito difícil. Você acha que... Você falou aí que... Já que eu nunca teve sozinha, né? Sempre tem as mulheres pra me amparar. Você falou que nessa época você também tinha contato com várias mulheres na mesma situação. Será que isso também, de uma certa maneira, encaminhou você um pouco para o serviço social também? Isso? Não, porque quando eu me separo, eu já estou cursando um curso de serviço social. Só para explicar para vocês, porque eu me separo em 2016 e eu entro na faculdade em 2014. E assim, e aí eu vou falar do acordo do diabo para vocês. Eu fiz o acordo do diabo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei desde os meus 15 anos. E aí o meu ex-marido, como eu tinha meu filho caçula, com bronquite e tal, ele falou assim, eu queria muito voltar a estudar. Ele falou, tem uma proposta, faz o curso e você fica em casa. Acordo do diabo. Nunca façam isso, mulheres. Por quê? Pra mim pareceu uma boa naquele momento, porque eu sempre trabalhei muito. Então eu falei, ele tá com a saúde fragilizada, foi um primeiro momento. Então foram 2 anos só que eu fiquei sem trabalhar, mas foram 2 anos que depois eu paguei muito caro por isso, né? Porque na hora... Quando eu falo assim, acabou a relação, não dá, até aqui o machismo predominou, né? Aí a violência nas suas ações não na física, enfim, entre outras questões, imperaram. Assim, uma das coisas, a primeira coisa que ele fez foi parar de pagar a faculdade, que era o acordo que a gente tinha, né? E aí vem todo um processo das mulheres, da Renata Cruz, o Miguelito, né? O Miguelito, ele ajudou na fuga das galinhas, assim, de verdade, assim. Gente, fuga das galinhas, assim, me ajudou a fugir de casa, vocês terem noção. Então, assim, foi muito tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei hoje, me trouxe ferramentas de suporte para acompanhar outras mulheres e para que elas não passassem pelo que eu passei, porque já teve casos, assim, de na época para me pirraçar e pegar os meninos e falar que não ia devolver, e aí eu procurava uma delegacia, o conselho tutelar, e eles falaram para mim, mas ele é pai, ele tem direito. Então eu aprendi que se eu tivesse a guarda total, ele não poderia fazer chantagem, percebe? Então, assim, hoje eu ensino isso para outras mulheres, né? Eu transformei isso. Porque quando eu passei por isso, eu passei a ler tudo que eu podia sobre estrutura de violência, caminhos, meios, forma, como que isso se dava, dependência emocional, dependência de todas as formas possíveis, assim, para tentar amparar outras pessoas para não passarem por isso. Ou que passassem, mas que passassem com menos desgaste do que eu passei, né? Como se fosse possível numa condição dessa, mas foi isso, assim. Então, tem muita gente que tem muita raiva, outro dia até viram ele num post que queria palestrar e tal. Eu falei, meu querido, passou 5 anos, todo mundo é passível de erros e acertos, e assim, ele já pagou a pena dele, pastor e tudo mais, tudo que eu passei passou, mas não passou com os filhos, que é um outro processo, é diferente, né? Hoje ele tá em remissão com os filhos, e aí é eles com eles, eu tô seguindo minha vida, né? Eu tô em paz, fiz acompanhamento psicológico, tudo que tinha que ser feito. Não apaga o passado, né? Porque a gente carrega todas as nossas coisas. Mas assim, o que eu tenho que pensar é que daí pra frente.
Aí as pessoas falam, mas eu quero mais que ele prospere, que prosperando ele paga a pensão. Percebe? Estando empregado ele consegue pagar. Se tá desempregado, não tem renda, ele não consegue nem pegar os meninos pra me ajudar. Me ajudar não, né? Pra dividir as responsabilidades. Entendeu? Então assim, eu quero mais que o ser humano prospere, que ele reine, né? Porque aí entra, né, alguma coisa na vida. Vamos pensar nisso. Nunca é tarde, até os 18 anos meu filho tem chão ainda. Então esse foi o momento Xandão aí.